Olá, o Câmara Repórter está no ar. Se você conhece alguém que preocupa-se excessivamente com a sujeira, lava as mãos a todo momento, evita banheiros públicos, esses são alguns dos sintomas que podem ajudar a identificar uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. E é sobre essa doença que nós vamos falar no programa de hoje. Acompanhe comigo no documentário produzido pela TV Câmara de Brasília. Meu óculos tá aqui? Tá, meu óculos tá aqui, eu tenho certeza que tá. Tá aqui, meu óculos. Desde pequeno eu ia na farmácia e ficava arrumando as coisas, assim, desde pequenininho. Era uma compulsão. Eu precisava comprar uma camisa todos os meses. Eu fui diagnosticado com TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, aos 24 anos de idade, né? Depois de um episódio que estava me incomodando muito, eu estava dirigindo. Enquanto eu dirigia, em alguns momentos eu tinha dúvida se eu tinha machucado alguém no trânsito, né? E isso perdurou mais ou menos durante quase um ano, até que um dia eu estava na Marginal aqui em São Paulo, e na ponte do Piqueri, né? Então é um dia que gravou muito a minha história. Eu fiquei quase durante 3 horas subindo e descendo a ponte de carro. Então quando eu chegava numa alça da ponte, na outra alça vinha um pensamento assim: como que você fez a curva? Será que você machucou alguém? Então gerava essa dúvida. Então eu precisava ir e voltar, ir e voltar. Aí esse dia foi extremamente ruim porque eu falei: tô louco. Comecei a verificar a roupa se estava pelo avesso. Porque se eu deixasse aquela roupa pelo avesso, ia acontecer alguma coisa de ruim com meus filhos ou comigo. Aí peguei e comecei a contar a fechadura. Eu conto mais de 50 vezes. Se você me deixar eu sozinha, eu venho e conto. O fogão do gás, a mesma coisa. Conto não sei quantas vezes. Eu não consegui descobrir quem sou eu, quem é o TOC. Parece que são duas pessoas numa só, entendeu? 90% da minha vida foi em cima da doença, né? E eu me descaracterizei muito como pessoa por conta disso, porque o TOC é uma doença que, pelo menos no meu caso, eu não sei nas outras pessoas, ele mexeu muito com essa questão da minha autoestima. Então eu nunca, eu acho que não teve um momento da minha vida que eu consegui pensar como uma pessoa normal. É muito angustiante você passar 80%, 90% do teu dia, né, vivendo com obsessões e com compulsões e não conseguir controlar isso, né? Eu lembro que desde 7, 8 anos de idade eu já tinha essa mania de limpeza, eu já tinha aquela mania de fazer tudo perfeito, mania de colocar as coisas no lugar, não poder mexer, não poder tocar. Eu sempre fui assim. Aí, conforme eu fui crescendo, foi aumentando. Eu cheguei a fazer alguns tratamentos, até porque tudo veio por causa de trauma de infância. E aí eu fiz alguns tratamentos, mas nada adiantou, porque eu também tenho medo de ir no médico, eu também tenho esse problema com o médico. E aí o TOC só vem aumentando. É limpeza, limpeza, medo, limpeza, medo. A minha vida se resume em limpar e ter medo. O TOC é um transtorno obsessivo-compulsivo. Ele é composto de obsessões e compulsões. Obsessões são pensamentos recorrentes e compulsões são comportamentos repetitivos. As obsessões são pensamentos intrusivos, são pensamentos involuntários.
A pessoa, ela tem pensamentos que vêm involuntariamente, recorrentes, sem ela querer. Então a compulsão são os rituais, ritual de lavar a mão, ritual de arrumar armário, que é a simetria, todas as minhas camisas precisam estar iguais, ou então assim, todos os sapatos alinhados, todas as camisas alinhadas, então tem dissimetria, e aí uma diversidade de coisas. Esse aqui é um dos meus armários. Todos os armários que estão nesse quarto são meus, né? Então, aqui teve uma época que eu colecionei muito boné, né? Cheguei a ter mais de 300 bonés. Eu acredito que hoje eu devo ter uns 80, 90, não sei. Se eu vejo algum boné barato que eu não tenha, e se eu tiver dinheiro eu compro. Ninguém pode entrar na minha casa. Eu me sinto muito mal, mas por um pouco de educação, porque eu não moro lá sozinha, eu termino aceitando que vá algumas pessoas, mas as pessoas vão embora e eu já vou limpar. E eu limpo mesmo, é faxina todo dia. Eu lavo o banheiro, eu limpo janela, eu limpo dentro dos armários de geladeira, lavo roupa o dia inteiro, passo, é o dia inteiro trabalhando. E o meu marido fala assim pra mim que não tem uma esposa, que ele tem uma escrava. Todos os meus rituais, depois que minha filha nasceu, são voltados para ela, assim. Eu não apago a luz se eu estiver pensando nela. Eu não sento em nenhum lugar se eu estiver pensando nela. Por exemplo, tem uma coisa que está me incomodando muito. Eu praticamente considero o meu lado direito como se fosse a minha filha. Eu não posso colocar a minha mão direita em cima, a minha mão esquerda em cima da minha mão direita, a minha perna esquerda em cima da minha perna direita. É sempre o contrário, porque se eu fizer isso eu vou estar sufocando ela, entendeu? Para o leigo, mania é aquilo que você tem mania de fazer, é aquilo que você faz repetitivamente. Muitas vezes o que o leigo está chamando de mania é um hábito, né? Então, por exemplo, a gente tem o hábito de, depois que termina de cozinhar, desligar o fogão e muitas vezes rever isso. Por exemplo, vai para a sala e faz, será que eu desliguei o fogão? E aí vai checar porque ninguém quer que a casa exploda, né? Quem tem toque vai ter isso muito exagerado. Então ele vai para a sala, volta, checa que desligou tudo, volta para a sala, lá é acometido de uma dúvida terrível. Será mesmo que eu fechei? Aí volta, vê pela segunda, terceira, pode chegar a voltar 15 vezes para checar uma mesma coisa que já foi checada. Quem tem toque, a gente brinca que é a doença do esconde-esconde, né? Eu escovava 25, 20 vezes por dia, mas ninguém percebia. A minha mãe só foi ficar sabendo disso numa palestra que eu fui fazer para contar a minha história do processo de aceitação com a doença, né? E tantos os outros comportamentos, eu sempre arrumava desculpas. Então, por exemplo, quando eu tinha que verificar a porta várias vezes à noite, eu deixava para fazer isso enquanto as pessoas estavam dormindo. Vinha a sensação de um pensamento, eu não precisava anotar na frente da pessoa. Eu arrumava uma desculpa, ia lá e anotava. Isso praticamente para todas as manias. Então, eu acho que isso é uma coisa que cansa mais ainda, porque você tem vergonha do que você pensa, do que você sente, as pessoas não percebem, e você esconde das pessoas. Chegou uma época da minha adolescência, assim, para a idade adulta, eu tinha muita mania de contaminação. Para você ter ideia, eu cheguei num ano fazer 4 exames de HIV. Por mais que eu fizesse os testes, tal, para mim eu tinha doença. Então é muito ruim isso, né? As pessoas demoram a descobrir que tem toque porque o toque é caracterizado justamente por pensamentos estranhos, que não fazem sentido e muitas vezes são bizarros. A pessoa que tem toque se assusta com aqueles pensamentos. Um dos pensamentos frequentes é, por exemplo, será que eu sou gay? E aí ela se apavora e não tem coragem de falar sobre isso. E isso faz com que ela passe anos a fio sofrendo em segredo. Tanto que se chama também a doença do segredo. Acho que como toda mãe a gente não consegue acreditar, né? Aí eu comecei a tentar me lembrar de algumas situações que poderiam, assim, me trazer na lembrança alguma coisa que ele tivesse feito na adolescência, na infância, né? E aí eu comecei a pensar e lembrei de algumas questões, mas foram assim, bem
não permaneceram, né? Eu tenho 3 principalmente. Esse de verificações, o de lavagens, que é o banho, que é medo de contaminação, e as mentalizações, que é quando eu penso uma coisa ruim, eu vejo uma coisa ruim, eu tenho que fazer uma espécie de oração para neutralizar essa situação. Então só assim eu fico aliviado. Então eu comecei a pensar assim, verificar se tem alguém passando mal parece ser uma coisa boa, fazer um tipo de oração parece ser uma coisa boa, então será que essa não é a minha missão? Então eu comecei a fazer tudo que me vinha na cabeça. Antes eu até moderava um pouco. E quando eu comecei a fazer tudo que me vinha na cabeça, eu não parava de fazer mentalizações, verificações, principalmente as mentalizações e lavagens também. Comecei a demorar muito no banho, 4 horas. E, nossa, ficou muito estressante. Foi uma fase que eu digo assim, eu não tenho nem palavras direito para descrever como foi, assim, só tá passando de novo para poder entender, porque é uma coisa que eu nem imaginava que existia. Ele já não conseguia mais nada, ele acabou até ficando assim, mais agressivo com ele mesmo, com as pessoas. Pedia toda noite para Deus para não acordar, para acordar em outro lugar, ou nem que não existe outro lugar. Eu pedia para não acordar porque estava insuportável. E eu tinha passado por outras situações antes bastante difíceis, mas essa, realmente, para passar de novo, eu não sei o que eu faço. Minha mãe sempre teve essa coisa do toque, assim, que eu falo que eu lembro da minha infância e da minha adolescência, de ela olhar a porta. Deixa eu verificar a porta. Ela sempre foi muito preocupada com a porta, com o gás. Se a gente, sabe, se ela estivesse no serviço, ela ligava, e o gás está desligado, sabe essas coisas? Mas não um ritual igual ela tem hoje, que chega a ser até uma coisa... Se eu deixar, é verdade, ela fica 24 horas. Eu fiz um tratamento muito sério nas clínicas, que foi a época que eu melhorei muito, eu praticamente zerei os sintomas. Só que eu parei porque o remédio ele te causa efeitos colaterais muito fortes, assim, né? É questão de você fica... eu dormia, tipo, se eu estava em casa eu dormia 16, 17 horas por dia, cansaço, boca seca, tontura, dor de cabeça, mas assim, praticamente... eu controlei a doença, mas os efeitos colaterais são muito pesados, né? Até há alguns anos o toque era pouco conhecido. A primeira medicação que surgiu para o toque foi na década de 80. Então, até a década de 80, início dos 90, muitos casos de toque eram diagnosticados como esquizofrenia, por exemplo. Agora não, agora com a ajuda da mídia, a maioria das pessoas já sabe o que é toque, as pessoas brincam, dizem, eu tenho toque. Né? Mesmo quando não tem, elas dizem eu tenho toque, ou meu toque é tal. Então melhorou bastante, mas ainda é uma doença que muitas vezes não é diagnosticada. E os trabalhos mostram que a média de tempo entre o início dos sintomas e o início do tratamento pode chegar a 14 anos. Se você está com um problema no pulmão, você vai no médico. Se você está com um problema no rim, você vai no médico. Se você está com toque, depressão, você precisa ir ao psiquiatra medicar. E aí as pessoas falam, mas eu não quero tomar remédio psiquiátrico. E por que não? Entenda, pelo menos isso, é isso que eu falo. Entenda o que é um remédio psiquiátrico, o que é um tratamento psiquiátrico. Então eu acho que ainda existe um preconceito. Talvez precisaria divulgar mais informação sobre tratamentos psiquiátricos. Tratamento psiquiátrico não é aquilo que existia há muitos anos atrás, entendeu? Não é camisa de força, não é dopar paciente, você não vai ficar dopado, você não vai dormir. Mudou muito isso, entendeu? Um bom tratamento psiquiátrico é qualidade de vida. Eu, há 4 anos, eu fui numa igreja e me ajudou. Eu fiquei 50% bem, mas o toque me venceu. Tudo que eu quero fazer, o toque é mais forte do que o que eu quero fazer. Me arrumar, fazer uma compra, passear, qualquer coisa, o toque é maior. Muitas pessoas com toque, elas acabam se isolando, até por conta de demorar
fazendo rituais, de ter vergonha, que é o que eu falei. Então, assim, elas acabam ficando muito em casa. E aí vai desenvolvendo outras comorbidades, como depressão, síndrome do pânico, fobia social. E aí vai ficando mais difícil, entendeu? Porque além do toque, você precisa tratar a síndrome do pânico, a fobia social. Eu sou de uma classe mais baixa, então eu não sei se isso varia. Eu ia no psicólogo, falava, igual eu tô falando com você. Eles ouviam, eu chorava, aí passavam uns dias, aí ia no psiquiatra, remédio. Aí eu tomo uma semana, eu não durmo, não resolve, eu paro de tomar e não vou mais. E vou convivendo há 26 anos com isso. Chegavam nos hospitais assim, psiquiátricos, a maioria não tem o remédio que eu tomava, não tem um atendimento, porque a maioria atende mais dependente químico, no meu caso de toque é um pouco diferente, um pouco muito. Então aí eu achei um hospital tal, e não tem vaga, né? Hospital público para pagar é muito caro, e mesmo assim, às vezes pagando difícil encontrar vaga. Tem um avanço enorme. E a possibilidade de dar tratamento hoje para os pacientes com toque é muito grande. O maior problema é que as medicações são caras e o acesso à psiquiatria, a psiquiatria é uma especialidade cara, né? Porque o psiquiatra ele precisa de tempo para avaliar o paciente. Então, as pessoas de baixa renda não têm acesso a bons tratamentos. Agora, por exemplo, os postos de saúde estão sem remédio, né? Estamos sem remédio. E os pacientes com isso não conseguem comprar a medicação, porque são medicações caras. Eles precisam de tratamento com psicoterapia, né? A quantidade de psicólogos que tem na rede de saúde que estão aptos, estão capacitados a tratar o toque é muito pequena, né? E uma psicoterapia, um atendimento dura 40 minutos. Né? Quantos pacientes por dia um psicólogo pode atender? Não é muito, é pouco, né, para a demanda que existe. Então, assim, é um tratamento que é caro. Então, a população de baixa renda está muito prejudicada no acesso ao tratamento com o especialista, não só do toque, mas na psiquiatria em geral. Tive muito apoio da minha família, o que eles puderam fazer, eles fizeram. Quando eu estava muito mal, né, quando eu estava assim, madrugada, cheguei a ficar sem comer pelos pensamentos, pelas mentalizações. A ideia era de ficar sem comer, então fiquei alguns dias sem comer, alguns dias sem dormir, porque ficava escrevendo as mentalizações para organizar esse meu esquema de tal dia eu vou ter uma resposta, então eu ficava lá escrevendo, mas sempre com o apoio dos meus pais. Você não sabe se chega perto, se você dá um beijo, se você não dá, se ele vai encarar aquilo como alguma coisa, estou vindo da rua, ou algum utensílio, alguma coisa, ou se eu sentei na cama. Então, se eu mexi na janela e a janela tinha ali alguma coisa que ele cismava, porque essa janela pode ser que tenha fungo, porque tem umas partes escuras. Então, ele ia vendo assim, todas essas coisas. Então, você lavou a mão? Né? Então ficava difícil. A gente assim, e a gente tinha que entender ao mesmo tempo, né? Então essa coisa da família, a família tem que estar ali ao par, tem que saber o que é realmente a doença para você poder ajudar de alguma forma, porque senão você atrapalha. Pior que minhas amizades foram acabando, que ninguém quer saber de pessoas assim. As amizades, até as amizades se acabam, né? Porque as pessoas não querem saber de pessoas que têm depressão e síndrome do pânico e toque, ninguém quer saber. As pessoas dão desprezo. Amigos, muitos amigos eu perdi. Amigas também perdi, né? Por causa disso, dessa minha doença. RG velho, cartão do SUS, RG novo. Cassiane, confere aqui pra mim, filha. Aí eu confio. Ó, mãe, tá aqui, tá. Seu RG velho, seu cartão do SUS, tá, seu RG novo. Tá tudo certo, aí eu dou. Fechei, mãe, fechou a bolsinha. Uhum. Agora ela abre a bolsinha. Aí eu abro de novo. Ah, ela fica aí, pelo amor de Deus. Aí, filha, olha novamente, filha, pra ver se tá. Aí, ó. Aí eu falo, o RG velho, não tá aqui, filha? RG velho, filha, ó, aqui, tá. RG velho,
cartão do SUS e o RG novo. Não tá aqui, agora filha? fecha. Tá, fecha. Agora você esconde pra mãe não ver, senão a mãe vai ficar contando, filha. Esconde, né? Só que aí eu escondo, ela vem chorando. Ela vinha de ajoelhar mesmo. Quando ela tá com toque, ela ajoelha, ela chora e ela pede que tem que ver e conferir. Só que assim, eu acabo de conferir, aí ela já fala, ela me promete, jura de pé junto que ela não vai querer conferir. Aí eu viro as costas, não, me dá de novo que eu preciso conferir, entendeu? E é assim, um ritual que dura horas e horas e horas. A gente é uma vítima também, então muitas vezes a própria família não tem a paciência, porque tem que ter muito amor, é muito amor. Se a pessoa não tiver amor, às vezes, pelos pais ou pelo próprio irmão, ou filho, namorado, marido, esposo, não aguenta, entendeu? É uma doença muito difícil de lidar. A família da pessoa que tem toque sofre muito. Sofre por ver o paciente sofrendo, né? Por não entender o que acontece, por não saber como pode ajudar. E muitas vezes porque ela entra nos rituais do paciente. Ela, na intenção de ajudar, ela acaba fazendo os rituais, né? Obedecendo os rituais da pessoa e acaba tornando a própria vida um inferno. Então, por exemplo, um paciente pode dizer assim, olha, eu tenho medo de me contaminar, eu quero que a minha comida seja feita numa panela que seja só minha. Então a mãe tem que fazer a comida da família numa panela e a comida dele em outra. Né? Eu quero que a minha roupa seja lavada numa máquina de lavar só minha. Então a família é obrigada a comprar uma máquina de lavar para poder ter duas. Né? E se a família vai entrando nesse jogo, fica uma loucura. Né? E a gente chama isso de acomodação familiar, que significa, para não entrar em conflito com o paciente, ela se acomoda e entra na onda. Né? E isso é péssimo, isso é a pior coisa que pode acontecer. Eu não aceito ter isso. Eu queria ser curada, eu queria que descobrissem um jeito de tirar isso de mim, porque eu sinto que vive eu e o toque. E o toque me domina. Eu não tenho domínio sobre isso. O toque me domina e eu não consigo dominar, tirar isso de mim. E eu tenho ainda resquícios e traumas do toque. Não sei o que acontece à noite, eu começo a me sentir um pouco mal, é difícil para dormir. Os remédios que eu tomo, eu acabo invertendo, eu tenho muito sono de dia, eu acabo invertendo, dormindo de dia, à noite ficando acordado. É uma luta para ficar acordado de dia, porque senão à noite eu não tenho sono. Mesmo às vezes, se eu não durmo de dia, à noite eu também não tenho sono, é bem difícil isso também. E à noite eu me sinto, não sei o que acontece, chega à noite eu sinto um pouco de resquícios de quando eu me sentia mal por causa do toque. É um medo, uma tristeza, eu me sinto um pouco assim também. É uma espécie de trauma que ficou do toque. Quem está em volta se aceita que o portador realmente tem uma doença, o processo de recuperação ele vai ser muito mais leve, muito mais tranquilo. Porque também não adianta eu aceitar e minha família não aceitar que eu tenho. Ou a família aceitar e o portador. Então a aceitação é fundamental. E eu acho que vale como exemplo o dia que eu fui no psiquiatra e ele disse assim, você tem toque. Eu saí extremamente contente do consultório. Porque eu percebi que eu tinha uma doença, eu não estava ficando louco. E nas fases agudas eu sei que o medicamento vai aumentar e eu sei que o toque vai aumentar. Mas é como se eu acendesse um sinal amarelo. Então eu sei que eu vou ter outras crises, talvez daqui 2, 3 anos. Mas eu não fico me preocupando com a próxima crise. Eu me preocupo com hoje e estou me preparando para o dia de amanhã. No programa de hoje, nós acompanhamos um documentário produzido pela TV Câmara de Brasília que fala sobre o transtorno obsessivo compulsivo,
uma doença que atinge milhares de brasileiros. Lembrando que você pode assistir a nossa programação pelo aplicativo TV Câmara Aracaju, disponível para Android e iOS, e no site da Câmara, cmaju.se.gov.br. Você também pode contribuir com a nossa produção, mandando sugestões através do e-mail tvcamara@email.cmaju.se.gov.br. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá!